paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, que Deus abençoe seu lar, que Deus manifeste a graça dele neste momento de célula. Eu louvo a Deus porque nós continuamos adorando ao Senhor nas nossas casas, no nosso lar. Eu também estou na minha casa e é uma grande bênção poder estar aqui. Tenho uma boa notícia para você. Já tem no estado de Santa Catarina, as nossas igrejas lá têm cultuado a Deus presencialmente, praticando ali o distanciamento social. Isso já é uma grande bênção, uma grande maravilha, e eu creio que é só o começo. Em breve estaremos todos juntos adorando a Jesus no templo também, amém? Também por quê? Porque não é só lá o lugar da adoração, né? Nós adoramos ao Senhor aonde a gente estiver, porque a igreja somos nós unidos para buscar a presença de Deus. E eu tenho também mais uma boa notícia para você. Eu tenho uma palavra para ministrar ao teu coração, que está na primeira carta de João, no capítulo 5. E eu quero ler para você e trazer algo muito especial para o teu coração, para a tua alma neste momento, para que Deus possa te abençoar de forma poderosa e possa quebrar todas as barreiras e tirar do teu coração todo e qualquer medo, porque eu sei que Deus é um Deus de alegria e Ele quer ministrar essa alegria ao teu coração nesse dia. Amém? A Bíblia diz assim, ó: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, pois quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Guarda no teu coração, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia! Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra fala de vitória. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A palavra de Deus aqui, ela quer nos ensinar que maior que tudo isso que nós temos visto, que nós temos vivenciado, maior que tudo isso é o nosso Senhor Jesus. Vencer o que Ele venceu, nenhum outro ser humano pôde vencer e jamais poderá vencer. Nós só vencemos sobre a vitória dele, só vencemos porque nós temos a fé nele. A fé em Jesus é isso que nos leva a vencer o mundo. Nós observamos, nas mídias, em todas as coisas que a gente tem visto, eu tenho percebido muitos irmãos temorosos, preocupados e alguns até extremamente preocupados. Mas saiba que existe uma orientação terrena para que a gente passe por esses dias. A orientação desse distanciamento, a orientação das higienes que precisa ser feita. Há também uma necessidade que já se tornou uma grande briga política no nosso país com relação à vida financeira da nação, do povo, e há sim uma grande preocupação nesse sentido. Mas independente de uma preocupação ou outra, o mais importante é que a gente precisa ter um nível de compreensão naquilo que o Senhor tem guardado para os nossos corações. E a palavra de Deus aqui, ela diz que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Tem muitas pessoas que pensam que quando a gente fala que Jesus é o Cristo, é como se fosse Cristo uma palavra que fosse o sobrenome de Jesus. Mas na verdade, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a condição,
é quem Ele é a identidade de Jesus. Porque Cristo é o Redentor, é o Cristo de Deus, o que veio para redimir. Então nós precisamos ter essa fé em Jesus. Existem muitas formas de fé. Parece que não, mas existe. Existem pessoas, por exemplo, que creem num poder de Deus que restaura um casamento. Existem pessoas que creem no poder de Deus que cura de enfermidades, que até ressuscita mortos. E essas pessoas têm uma fé muito forte. Mas quando você apresenta Jesus como Cristo, o Redentor, o Salvador, a fé dessa pessoa não consegue alcançar. Então entenda uma coisa, quando a Bíblia diz que existe uma forma de vencer o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, não é a nossa fé na libertação, quando alguém está aprisionado, endemoniado. Não é a nossa fé quando nós cremos que Deus pode fazer uma cura ou abrir uma porta de emprego. Não é dessa fé que está falando que vence o mundo. Não é daquela fé que um casamento está destruído e alguém ora e a pessoa crê e o casamento é restaurado. Não é essa fé, mas é a fé no Cristo. A fé no Cristo é a fé no ministério de Jesus, na salvação que provém desse ministério de Jesus. A fé naquilo que Ele fez por nós na cruz. Essa fé de compreender o que Ele fez. Aquele que crê que Jesus é o Cristo. É importante eu entender como que eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que Jesus é o Cristo, sabe por quê? Porque eu sei que Ele morreu a minha morte. Ele morreu no meu lugar. Ele se colocou diante da morte, Ele se colocou naquela cruz, Ele se permitiu ir para aquela cruz ao invés de mim. E quando eu tenho essa fé, aí não tem coronavírus, aí não tem crise financeira, né, que é o que está acontecendo, briga política, tudo isso que a gente está vendo, né? Em breve eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que Deus tem me dado algumas coisas nesse sentido. Mas não é nesse sentido, não é essa fé que nos vai fazer vencer o mundo. O que vai fazer a gente vencer o mundo é a fé de que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o seu Cristo, é o seu Redentor? Você crê que Jesus ele vive? Porque ele vive. E porque ele vive, nós podemos acreditar que nós também viveremos. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele diz que nós iremos, quando a trombeta soar, nós iremos subir com o Senhor para os ares. A Bíblia diz em Apocalipse que tem uma cidade santa chamada a Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro, as portas é como uma pérola só, olha que coisa linda, de cristal, ruas de cristal, é uma riqueza infinita. E a Bíblia diz em João 14, Jesus diz em João 14, vou vos preparar um lugar, se não fosse assim eu não teria dito. Então Jesus ele já está preparando o nosso lugar. A Bíblia diz que nós vamos passar pelas bodas do Cordeiro, ou seja, nós vamos ceiar com o Senhor Jesus. E ainda a Bíblia diz que Ele vai nos servir. Que honra maravilhosa é ser servido pelo Senhor Jesus. E o apóstolo João, quando ele escreve, o discípulo amado, quando ele escreve essa carta, ele traz esses detalhes para nós. Que logo no primeiro versículo ele está dizendo que primeiro nós temos que crer que Jesus é o Cristo e ele é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é gerado. Então todo aquele que ama ao que gerou, quem gerou? Deus, o Espírito Santo. Você ama o Espírito Santo? A Bíblia diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Então, nós precisamos amar ao Senhor como um todo e amar a Jesus. E acima de todas as coisas, Ele deve ser a nossa primazia, Ele deve estar em primeiro lugar. O versículo 2 vai dizer assim, ó, nisto conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos
a Deus e praticamos os seus mandamentos. Bom, agora começou a apertar um pouquinho. Agora o apóstolo João começa a estreitar um pouco mais as coisas. Ele traz um gabarito. Ele traz uma medida para que nós possamos nos gabaritar por ela. Porque quando ele diz aqui que são conhecidos aqueles que amam a Deus, ele diz assim, olha, porque este é o amor de Deus, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, o Senhor tem nos dado mandamentos, o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos dado princípios para viver. Você tem vivido os princípios de Deus? Porque a Bíblia está dizendo que quando nós vivemos os mandamentos de Deus, nós estamos automaticamente declarando que nós o amamos. Quando nós fazemos a vontade do Senhor e estamos abertos para quando Ele falar, nós seguirmos aquilo que Ele tem para nós, nós estamos revelando nosso amor a Ele. Não adianta eu sair nas ruas e dizer que amo a Deus, mas eu não ando, ou pelo menos não tento, ou não me esforço o mínimo possível para seguir os seus mandamentos. Porque o apóstolo João aqui, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele está dizendo que vai ser revelado o nosso amor a Deus quando nós seguirmos os seus mandamentos. E seguir os mandamentos de Deus é algo maravilhoso. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Porque Deus ele não vai te dar uma prova ou uma luta acima daquilo que você pode suportar. Nenhum pai faz algo dessa magnitude. Nenhum pai vai querer que um filho sofra além do que ele pode suportar, porque o pai ama. O Senhor nos ama para a glória de Deus. E aí chega o versículo 4 que diz assim, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Opa! Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Querido, agora eu quero confortar o teu coração com esse versículo. Você é nascido de Deus? Se você é nascido de Deus, a vitória já é sua. A vitória já está sobre nós. A vitória já é nossa. Por que o apóstolo Paulo, aqui foi o apóstolo João que estava dizendo. O apóstolo João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus já vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo está aí com todas as suas lutas, adversidade, com todas as barreiras, com toda a atrocidade, com toda a enganação, toda a maldade. Mas a vitória está sobre nós. A igreja já é vitoriosa, a igreja marcha vitoriosa. O apóstolo Paulo ele vai dizer, eu ia falar do apóstolo Paulo e até parei aqui, mas ele vai dizer o seguinte, que nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais que vencedor? Eu tenho para mim que ser mais que vencedor, vamos lá, vamos imaginar alguém que corre, que pratica uma maratona. Pode ser o melhor do mundo, ou os dois melhores do mundo competindo. Os dois têm o favoritismo. Muito provavelmente um desses dois vai ganhar essa corrida. Muito provavelmente. Mas eles entram lá com todo esse favoritismo, mas existe a possibilidade deles perderem. Existe a possibilidade de outro correr mais e aí eles perderem. Mas aquele que é mais que vencedor, ele já entra na batalha, na corrida, na guerra como vencedor. Então, nós precisamos andar como vencedores, porque é isso que nós somos. E o que nos leva a vencer? O que nos leva a vencer é a nossa fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vai vencer o mundo. E aí, para encerrar, aqui no versículo de número 5 diz: quem é o que vence o mundo? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio.
não somente que Ele é o Filho de Deus, mas eu creio que Ele se entregou, que Ele colocou a vida dele no nosso lugar. Eu quero orar por você neste momento, eu quero interceder por você neste momento. Talvez muitas coisas que têm acontecido, muitas palavras que você tem recebido, tem tirado a sua fé em Deus. E com a sua fé enfraquecida, o inimigo tem às vezes trabalhado e lutado tão fortemente para parar a sua vida. Mas eu sei que Deus tem algo poderoso, porque o amor de Deus é imensurável. É imensurável sobre a sua vida. Coloca a tua mão no teu coração e receba essa oração em nome de Jesus. Meu Pai, esses dias que temos vivido, ó Deus querido, têm sido dias difíceis, dias com muitos desafios, muitas barreiras, mas o Senhor tem guardado o nosso coração, o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem nos ajudado. Nós te amamos, Senhor, nós declaramos o nosso amor a Ti e queremos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse tempo a sermos obedientes aos Seus mandamentos, para que não apenas com palavras nós podemos dizer que o amamos, mas através das nossas atitudes nós possamos louvar e bendizer a Ti. O Senhor é um Deus grande e bom, o Senhor é um Deus tremendo, fortalece a fé do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que neste momento, ó Pai, através dessa palavra, venha alcançar cada coração e trazer avivamento, acender a chama de novo de adoração. Senhor, eu vejo muitos irmãos travados porque se sentem ofendidos. Senhor, que toda ofensa, Pai, possa ser colocada aos pés da cruz, porque a Bíblia diz que o Senhor já levou todas as ofensas. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és lindo e digno de toda adoração, digno de todo louvor. Nós clamamos ao Senhor agora, Pai, para que cada família, cada lar seja ricamente abençoado. Eu quero dizer uma coisa especial para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode colocar a tua mão no teu coração agora mesmo. E você pode dizer assim: Senhor, eu quero vencer. Eu quero vencer o mundo. Eu tenho fé para curar. Eu tenho fé para receber cura, para receber bênção. Mas agora você precisa ter fé para receber o Cristo. Jesus, o Cristo na sua vida. Você precisa ter fé para entender o mistério da salvação que é sobre você. Ele morreu na cruz, foi por você, Ele sofreu tudo aquilo, foi por você, foi por mim. Mas não apenas para curar de uma enfermidade, não apenas para dar um bom emprego, não apenas para poder abençoar a nossa família, não é isso. Isso é muito pouco, perto de tudo aquilo que o Senhor tem para nós preparado, perto do céu que Ele está preparando para mim e para você, perto da vitória que vence o mundo, de tudo isso que nós temos visto, porque o Senhor te ama e Ele tem bênção no teu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua vida e o seu lar. Fique na paz.